No jogo de ontem, entre Corinthians e Novo Horizontino, ou Novo Horizontino e Corinthians, teve muita disputa, mas pouca técnica. Esse foi o resumo do primeiro tempo entre Novo Horizontino e Corinthians pela semifinal do Campeonato Paulista. Apesar de ser o visitante do confronto, o Timão tomou as ações da partida, reteve a posse de bola, porém pouco levou perigo ao gol de Jordi. O Timão chegou a ter boa chance com o André chutando de dentro da área e mais tarde com o Matheus Bidu, finalizando o cruzamento de Mateuzinho. Já o Novo Horizontino achou duas boas jogadas em inversões de bola, porém sem assustar o grande goleiro Hugo. Já na etapa final foi praticamente um espelho da primeira etapa. O Novo Horizontino voltou com apenas uma alteração, porém manteve a mesma postura, jogando fechado e apostando nas arrancadas em velocidade para surpreender o adversário. Já o Corinthians manteve a posse de bola, mas encontrou muita dificuldade nas criações de jogadas, tanto pelo meio de campo como pela beirada. O gol veio aos 28 minutos com o Rômulo passando o Robson, que acertou um belo cruzamento na segunda trave e encontrou o Mike livre nas costas do volante André. Livre dentro da área, o lateral apenas empurrou para o fundo das redes para marcar e selar a classificação do Novo Horizontino. Daí em diante, o Corinthians foi pro tudo ou nada com entradas de Pedro Raul, Dieguinho, Guinegão e Carrilho. Apesar da nova formação e do desespero para encontrar o gol de empate, o Timão pecou nas tomadas de decisões e não conseguiu levar o confronto para as penalidades. E antes de colocar os gols, quero fazer um agradecimento aí. Quero agradecer aos nossos parceiros, o Soberano Meat Market, que tem carnes de qualidade para a sua semana inteira. Tem o bloco financeiro, com informações que faz diferenças no mundo dos investimentos. E também ao estúdio Skin Lux, depilação a laser, para você se sentir ainda melhor. Agora sim, vamos aos gols. Põe na tela aí, Davi. Apita o árbitro! E tá valendo, toca na bola o Corinthians. Vamos nessa! Para os primeiros 45 minutos em Novo Horizonte. Leonaldinho no pé de ferro ganha. O lançamento é no Robson, ele veio de trás. Dominou, botou na frente, Robson invadiu o carrinho por baixo do Gustavo Henrique. Só na bola para salvar o Timão. E a Bibi falou, a gente está revendo exatamente o bote do Gabriel Paulista. Bola chega aqui no lado esquerdo. Cruzamento do Mike para dentro do área. Desvio de cabeça para fora. Matheus Bianchi apareceu, não direcionou para o gol. Leonaldi tocou, recebeu. Passes rápidos, o Rômulo recebe entre linhas. Abre do lado direito. Cruzamento do Robson. Segunda trave. O Vinícius furou. Apareceu Vinícius Paiva. Autorizada a cobrança. É o Memphis quem bate direto pro gol. Ela passa por cima do travessão e sai em tiro de meta. Corinthians vai tentando chegar. Ranieri no bolão para chamar o André, para romper a defesa. Tem ultrapassagem, André bate no gol. Jordi! Espalma o goleiro do Novo Horizontino. Bidon entregou para o André, lindo lance, mais um drible para ele, já está dentro da área. Mateuzinho cruzou, segunda trave, passa do Memphis, Bidon pegou para fora. Lance bonito de pé em pé, o Corinthians acha o espaço. Apita João Vitor Gobi, bola tá rolando. Vamos nessa para os 45 minutos finais. Pro Memphis, para fazer o pivô, tabelinha, funcionou com o Bidon, lá vem Memphis de fora, queimou, desvio para fora! O desvio quase mata o Jordi! O Corinthians precisa demais, né, da qualidade do Breno Bidon. E quem sabe no lançamento longo, pro Garro, olhou pra área, cruzou lá do outro lado o Mateuzinho, tapa de primeira, Memphis, Mateuzinho queimou pro gol! E ela passa com perigo! Passa queimando a grama, passa sunindo pra linha de fundo. Faz o passe de novo pro Robson, agora sim, cruzamento, segunda trave, desvio pro gol! Gol!
Horizontino! Mike! O lateral esquerdo aparece como uma bala na segunda trave! Alegria de jogar bola tem o Tigrão! Cruzamento fantástico do Robson! O Mike aparece, segundo pau, elemento surpresa, nas costas da defesa do Corinthians. O André não viu, ele fez seu habitat, pequena área, e bate firme pro gol. A eliminação do Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista para o Novo Horizontino na noite de ontem ficou em segundo plano na entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Por mais que tenha falado sobre a derrota no estadual, o comandante do Timão fez questão de enfatizar seu descontentamento com a possível saída do volante André para o Milan da Itália. Antes do início da partida, em Novo Horizonte, a diretoria do Timão avançou na negociação com os italianos pela venda do garoto formado no terrão do Parque São Jorge. O Milan oferece 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros condicionados à participação de André em 20 partidas pelo Corinthians, com menos 45 minutos em campo, até a paralisação do calendário para a disputa da Copa do Mundo. Vamos ouvir o que o Dorival falou sobre a possível venda do André ao Milan. Põe na tela aí, Davi. Eu acho que nós temos que nos definir como equipe, o que nós queremos. A minha opinião foi dada ao presidente, ele já conhece há muito tempo. Eu vim para cá para montar equipes com possibilidades de vencermos, de chegarmos a títulos. Eu não quero vir para cá para todo momento ter que refazer equipes. Nós perdemos Martínez, nós perdemos alguns outros jogadores que saíram da Copa do Brasil para cá e estamos repondo, não estamos contratando, nós estamos repondo saídas. Então é para vocês verem que tem uma diferença muito grande. Enquanto os nossos adversários contratam para completarem o seu elenco, mas qualificando e muito, nós estamos ainda repondo algumas peças que saíram de um ano para o outro. É uma diferença muito grande. Eu, como gestor, teria a necessidade de uma venda. Só que o Corinthians tem que sinalizar ao mercado que ele vai vender a hora que ele quiser, no momento adequado. Um jogador desse nível, com apenas 8, 9 jogos realizados com a camisa do Corinthians, ter esse valor é porque ele vale muito mais no mercado. Então, o Corinthians tem que se estabelecer como uma equipe. E eu acho que é o momento de nós sinalizarmos ao mercado que nós estamos aqui para montarmos equipes para ganharmos campeonatos. Eu vim para cá com esse objetivo. Eu não penso de uma outra forma. E eu quero melhorar ainda mais essa equipe, que já é boa e que pode nos dar uma resposta. Então, nós temos que ver qual é o retorno que nós queremos, técnico, de resultados ou financeiro. Se for financeiro, eu não faço parte desse tipo de processo. Eu quero vir aqui para fazer o meu melhor pelo Corinthians, buscando todas as sinais possíveis em todas as competições que a gente possa disputar. E logo após a entrevista de Dorival, o executivo de futebol Marcelo Paes fez um breve discurso aos jornalistas no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O executivo detalhou a proposta e explicou que apoiará o presidente Osmar Stabile, independente da decisão. Vamos ouvir a declaração de Marcelo Paes. Põe na tela aí, Davi. Existe uma venda? Não. O André não está vendido. Existe uma proposta? Sim. Existe uma proposta. De quem é a proposta? Do Milan. Existe a proposta do Milan. Houve proposta da Juventus? Não, não houve proposta da Juventus. A proposta é do Milan. Qual é o valor de mercado do André? Se você for no Transfer Market, não tem valor de mercado. Ele é um jogador tão jovem que não tem valor de mercado ainda. Então, o valor de mercado é o que o mercado opta por pagar, é o que o mercado opta por oferecer. Nessa negociação, ele está avaliado em torno de 24 milhões e pouquinho de euros, 24 milhões e pouco de euros, e o Corinthians tem 70% do André. Então, o Corinthians, se fizer a venda, seria num valor de 17 milhões de euros, porque ele tem 70%. Como seriam esses 17 milhões de euros? 15 milhões de largada, né, dentro do fluxo de pagamento, mas de largada,
e mais 2 milhões em metas. Metas essas que seriam ele estando ainda no Corinthians. Porque se essa venda for realizada, o André só iria para o Milan no meio do ano. Ele ficaria aqui até o final, até antes da Copa do Mundo. Então as metas seriam aqui, minutagem aqui. Se ele atingisse uma minutagem aqui, entrariam mais os 2 milhões de euros para o André, se houver a venda. E se houver a venda, o Corinthians fica com 20% de mais-valia. O que é mais-valia? Numa futura venda, você pega o valor da futura venda, diminui o que foi pago nessa venda e 20% seria do Corinthians. O Corinthians tem até um caso recente histórico, né, que o Murilo foi um 10% que ficou, né, de mais-valia. O André, se houver a venda, seria 20% de mais-valia. Então, essa é a situação real, não houve venda ainda, houve sim uma proposta. Todos sabem que o Corinthians precisa vender jogadores, isso foi muito claro, a gente sempre falou isso, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, me foi colocado pela diretoria do clube, pelo setor financeiro, pelo presidente Osmar, a necessidade de vendas para equilibrar a caixa, para equilibrar o orçamento, para que o Corinthians seja, em 2026, um time que honra com todos os seus compromissos. Então, venda vai acontecer em algum momento. A venda está concretizada? Não. Vai ser tomada uma decisão ainda, e qualquer decisão que o presidente Osmar tomar, eu estarei ao lado dele. Eu vou entender qualquer decisão, o futebol vai entender, porque qualquer decisão é pensando no Corinthians. E fica aquele equilíbrio entre necessidade de caixa, necessidade financeira e necessidade de elenco, necessidade de manter um jogador importante. Existe uma expectativa, será que ele pode valer mais na frente? Pode, mas pode valer menos também. Ninguém sabe o que vai acontecer, né, na sequência dos jogos, na sequência de uma competição, desgaste físico. Então é uma decisão difícil de ser tomada. Difícil de ser tomada. Todo o trabalho que com respeito a todo o trabalho que o Marcelo Paz vem fazendo no Corinthians, até agora eu apoiei. Mas sobre essa declaração que você fez, Marcelo Paz, eu não concordo. Não tem que vender o menino agora. O menino tem um futuro grande pela frente. O Corinthians pode pegar muito mais. Pode pegar 5, 6, 7, 8, até 10 vezes mais do que pegou. Ele tem potencial. O Dorival sabe identificar um bom jogador. E esse menino é um bom jogador. E a torcida também sabe. A torcida sabe que pode pegar muito mais do que o Corinthians quer vender agora para o Milan. É muito pouco. Muito pouco. Segura. O Corinthians deve bilhões. O que é 10? O que é 20 milhões a menos? Não é nada comparado a bilhões do que o Corinthians deve. Então segura, porque lá na frente esse menino pode valer 60, 70, 80. Ele tem potencial para isso. E dessa vez, Marcelo Paz, eu não concordo com você. Eu tô do lado do treinador. O Corinthians precisa manter o seu elenco. O Corinthians tem grandes campeonatos pela frente, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem muito para disputar pela frente, tem muito para ganhar. E se não tiver elenco, o Corinthians só vai participar. Tem que manter o menino, não tem que vender. Não tem que vender, tem que manter. E se tiver condições de trazer mais, tem que trazer mais. Para poder repor aqueles que estão cansados, que vai ter que ficar no banco, que não adianta você ter só 11 jogadores titulares. Você não tem que ter 11 titulares, você tem que ter 22 titulares. Assim como o Palmeiras fez por anos, assim como o Flamengo fez por anos. Se espelha em gente grande. Você está se espelhando, me desculpa o Fortaleza, mas não tem o mesmo patamar do Corinthians. Você está acostumado a vender jogador a preço de Fortaleza. O Corinthians é o Corinthians. Só do menino ter a camisa do Corinthians estampada no peito, ela já vale muito dinheiro. Diferente do Fortaleza. Me desculpe ao Fortaleza, aos torcedores do Fortaleza. Mas nós estamos falando de Corinthians. E é outro patamar. Aqui o jogador valoriza só de estar vestindo a camisa. Jogando bem, valoriza muito mais. Fica a dica aí, Marcelo Paz. Você que estava lá no Fortaleza, que está acostumado a vender jogador a preço de banana. Aqui ele se valoriza sozinho. Tá bom? Eliminado do Campeonato Paulista, o Corinthians agora volta as atenções para o Brasileirão. O Alvinegro volta no campo dia 11 de março para enfrentar o Curitiba na Neoquímica Arena pela 5ª rodada da Série A do Brasileirão.
Vou dar mais uma cutucada aqui também no Vinícius, do canal Maloqueiro Sofredor. E uma dica aí pra vocês aí, ó. Acabou o jogo do Corinthians, cola no YouTube, coloca lá, canal Maloqueiro Sofredor. O Vinícius tá lá fazendo o pós. Acabou, ele já tá lá fazendo o pós-jogo. E ontem ele falou um negócio que eu não concordo. Você, Vinícius, tem que reconhecer quando o Corinthians é inferior ao outro time. Independente se ele é da Série A, se é da Série B. Você ontem meteu o pau falando que o Corinthians não podia perder porque o Novo Horizontino é time de Série B. Não. O Novo Horizontino, ele é de Série B, mas é um time muito bem treinado. Foi muito bem treinado. Bateu o Palmeiras, goleou o Palmeiras. Bateu o São Paulo, bateu o Santos. Bateu em todo mundo. Bateu o São Paulo, não. Bateu o Palmeiras, bateu o Corinthians. O Novo Horizontino é um exemplo hoje no Campeonato Paulista. Independente se ele tá na Série A ou tá na Série B. E eu não concordei, não, com o que você falou ontem. Mas você é meu amigo, corintiano igual eu. E você que tá em casa aí, vamos lá, ó. Entrou no YouTube? Canal Maloqueiro Sofredor, pós-jogo. Acabou o jogo do Corinthians, ele tá lá. Tá bom? E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, o que você tem que fazer? Clique aqui, se inscreva, participe, não fique de fora das melhores notícias do futebol do Brasil e do mundo. Tá bom? Vamos aguardar aí o jogão de hoje, Palmeiras e São Paulo, para ver quem vai enfrentar o Novo Horizontino na final do Campeonato Paulista 2026. Tá bom? A gente volta amanhã. Um grande abraço a todos. Tenham todos um bom fim de semana e a gente se vê. Até a próxima. Tchau.